Boa noite a todos. É com alegria que recebemos a todos na nossa casa de oração, o Círculo da Luz. Pedimos primeiramente que coloquem os celulares no silencioso ou que desliguem, para que esse momento seja exclusivamente nosso, que cada um possa aproveitar tudo aquilo que por aqui irá acontecer nessa noite. E vamos assim dar por aberto os nossos trabalhos dessa noite, recebendo como expositor da noite nosso irmão Alexander Eluani, do Centro Espírita Chico Xavier, que irá falar conosco: onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E assim, em vibração pelo nosso irmão, daremos por aberto os nossos trabalhos de exposição doutrinária da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não permita, Senhor, que caiamos nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. E assim, harmonizados, vamos emitir para o nosso irmão as melhores vibrações, para que ele tenha facilidade em passar para nós o que ele preparou. Boa noite, amigos. A nossa reflexão dessa noite vem de uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo: onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Na cidade de Belo Horizonte, no dia 24 de junho de 1954, um centro espírita chamado Meimei, fundado por Chico Xavier, recebe a visita de um espírito por intermédio do médium Chico Xavier, a alma de uma pessoa desencarnada. E esse irmão desencarnado faz um relato de como tem sido a sua vida quando encarnado e como ele estava desencarnado. Ele nos conta que fora assistido por instrutores espirituais, por intermédio do grupo espírita Meimei. Ele traz para aquele grupo, e eu vou lhes contar hoje, a sua amarga experiência, que foi uma grande lição para todas aquelas pessoas daquele grupo Meimei e também para todos nós. Essa história está contada nesse livro, Instruções Psicofônicas, por Chico Xavier. Relata esse irmão que, quando ele desencarnou, foram observados como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizaram na sua alma, no seu psiquismo, impondo aflitiva fixação mental, decorrente das nossas próprias criações íntimas. A grande mestra da vida e renovadora da própria vida, mais conhecida como a Dona Morte, lhe havia visitado inesperadamente, como se fosse um pássaro que estava voando num campo, de repente fora abatido por um tiro de espingarda. Passamos a chamar aquele irmão de irmão F, para preservar a sua identidade. O irmão F relata que sentiu-se preso em um espaço escuro, que mais tarde ele foi ver que era a sua própria sepultura. Mas duas mãos vigorosas o puxaram e retiraram daquele espaço escuro, daquela sua prisão momentânea. Ele se vê então num campo escuro, fétido,
e frio, e ainda estava às altas horas da noite. Ao seu redor ele via caixas fortes, douradas, que na realidade eram túmulos ou caixões. Ele se encontrava num cemitério. Isso ocorre nas pessoas que estão ainda numa confusão mental, pessoas que durante o desencarne estão apegados na matéria, pessoas que não cultivaram a espiritualidade durante a sua encarnação. Pessoas que não veem a morte como um ciclo natural da própria vida. Diz o irmão F, que não soube como chegou ali, mas resolve ir de volta para a sua casa. Saindo do cemitério, chegando à rua, ele vê um bonde atrasado passando. Ele grita, condutor, condutor, mas o condutor não ouviu ou se fez que não ouviu. Ele então passa a correr rapidamente e alcança aquele bonde. Adentrando no bonde, estranhamente, o motorneiro, que era o motorista do bonde, e todos os passageiros se apresentavam com uma roupa dourada, semelhante a ouro. Chegando no final, ele desce daquele bonde e alcança a sua casa. Ele morava num prédio. Quando ele chegou lá, o frontispício daquele prédio estava desenhado de ouro. Ele tenta adentrar, mas não consegue, pois as portas ninguém abria e estava fechada. Ele resolve dormir ali mesmo, de frente ao prédio. Logo pela manhã, quando ele abre os olhos, encontra a porta semi-aberta do prédio e ele adentra, chegando no seu apartamento, no seu lar. Ele entra no seu lar, mas ninguém conversa com ele. Ninguém o escuta, ninguém dá atenção para esse nosso irmão. Ele resolve descansar, procura a sua cama, mas quando ele deita na cama, outrora essa cama era um colchão super confortável, agora aquele colchão se transforma num bloco maciço de ouro. Ele levanta, sentindo sede, procura a talha de barro. Mas quando ele retira a água da talha, aquela água se transforma em ouro líquido. Passa a ter fome. Procura o reservatório de pão da casa. Quando ele pega um pedaço de pão e tenta dar a primeira bocanhada, o pão se transforma num puro bloco de ouro. Ele pensa, meu Deus, será que eu estou louco? Para quem vou pedir auxílio? Lembra-se da sua religião. Lembra-se que era católico, mas apenas formalmente. Nunca sequer um dia ele praticou os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só ajudava a sua religião momentaneamente, com dinheiro, monetariamente. Chegando na igreja, logo na entrada, a igreja estava repletas de pessoas, repletas de indivíduos. Mais tarde, ele veio a saber que aquelas pessoas, aqueles indivíduos, eram espíritos igual a ele, desencarnados, que estavam procurando ajuda, cada um na sua religião. Ele adentra na igreja, dirige-se para o confessionário. Mas quando ele entra no confessionário, o confessionário se transforma num guichê de banco. Talvez a Eucaristia, ele entra na fila da Eucaristia, mas quando o padre está distribuindo a hóstia, ele escuta
a hóstia caindo no cálice do padre, como moedas tilintando no cálice. Talvez Maria Santíssima, quando ele olha para a estátua de Maria Santíssima, ela se transforma em ouro. Talvez a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele olha para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz se transforma em um grande cifrão. Ele sai da igreja e ouve uma voz bem baixa vindo lá do fundo: meu filho, na casa de Deus, os filhos encontram o que procuram. Procurastes ouro, e ouro encontrastes. Sente sede novamente. Lembra que na sua cidade havia um reservatório de água. Pôs-se em direção àquele reservatório. Quando chegando lá, ele vê aquela grande fartura de água. Pega a água com as próprias mãos, mas quando ele encosta aquela água líquida em seus lábios, ela se transforma novamente em ouro. Isso nos lembra a história de um rei chamado Rei Midas. Uma história de um rei que tudo que aquele rei tocava virava ouro. Nós pensamos assim que a história do rei Midas não era tão lenda assim. No seu extremo desespero, o irmão F lembra de um amigo chamado Cícero. Quando encarnado, ele tinha se afastado do irmão Cícero, porque o irmão Cícero tinha se tornado espírita. Mas bastou no pensamento daquele irmão, Cícero apresenta e aparece na frente imediatamente para ele. Cícero lhes dá as mãos em auxílio e leva o irmão F para uma reunião mediúnica no Centro Espírita Meimei, em Belo Horizonte, onde ele conta que nas primeiras reuniões mediúnicas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na mesa eram apenas para ele como livro de anotações financeiras. As folhas espalhadas em cima da mesa eram para ele talões de cheques. Mas, após várias reuniões mediúnicas, aos poucos ele fora afastando, aos poucos ele fora saindo daquela atmosfera psíquica que ele se encontrava, daquela monoideia, daquele pensamento viciado, cristalizado, onde a matéria moldável e plasmável no mundo espiritual transformava tudo o que ele via em ouro. Cada um de nós encontra na criação aquilo que nós buscamos. Começa ali o seu processo de reparação. Começa ali a sua libertação pelo estudo, mas também pelo trabalho. Pelo estudo, mas também pelo trabalho. Ele passou a buscar espíritos como fora ele quando encarnado. Espíritos voltados para o mesmo padrão vibracional, aquele padrão da avareza, e começa a tentar inspirar o serviço de caridade para nossos irmãos encarnados. Mas como fora ele encarnado na época, bons espíritos tentavam infundir serviços de caridade para ele. As pessoas que ele tentava inspirar tinham ouvidos de mármore, cabeça de pedra e corações de puro gelo. Mas, naquela noite que ele comunicava pela primeira vez, ele estava sentindo muito feliz, porque ele havia conseguido inspirar
um homem a comprar um cobertor para uma pobre senhora viúva que não tinha um agasalho para se aquecer no inverno. Ali fora o seu reinício, ali fora a sua nova etapa. Por isso ele voltava naquela reunião mediúnica para agradecer aqueles amigos, com a sua imensa gratidão pelo serviço de libertação de consciências. Pois, meus amigos, aos olhos do mundo, as reuniões mediúnicas são um trabalho muito singelo. Mas, porém, aos olhos de quem sofre, a reunião mediúnica é um porto de salvação, uma cruz redentora, uma alma que encontra um caminho de renovação a partir do nosso esforço. O trabalho já vale por si só. A reflexão das noites tem em base essa história contada por esse nosso irmão. Quais são os tesouros que nós temos elegido pelo nosso coração? Primeiramente, nós temos que saber o que é tesouro na visão de nosso Senhor Jesus Cristo e o que o coração representa para cada um de nós. Tesouro, meus amigos, é aquilo que nós definimos como meta primordial da nossa vida. O que nós mais desejamos, o que nós buscamos realmente, o nosso alvo da nossa vida. Cada um de nós elege o teu tesouro. A escolha é nossa. E o coração? O que o coração representa? O coração é a fonte de tudo o que nós vamos buscar. Na cultura hebraica, o coração é sede do sentimento, mas também sede da inteligência. Semelhantemente, na doutrina espírita nos ensina. O sentimento vai nos gerar um pensamento que nos leva à nossa fala, o que nós falamos. O que nós falamos vai levar às nossas ações. Isso vai levar às consequências pelos nossos atos praticados. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? De acordo com o que nós elegemos, nós definimos a nossa vida. Pois nós elegemos os nossos sentimentos. Isso define o que cada um de nós vai fazer. Jesus é mestre da intelectualidade, da inteligência, mas é mestre também do sentimento. De acordo com o que nós elegemos, o nosso sentimento estará preso àquilo. A nossa existência toda estará vinculada à nossa escolha. O coração é uma bússola. O coração é um GPS. Ele nos leva tudo aquilo que nós mais desejamos. Então Jesus está dizendo aqui, dizendo assim: pense bem naquilo que você escolhe como meta primordial da sua vida, pois a sua vida girará em torno daquilo que você escolheu. Se nós projetarmos o nosso tesouro em coisas da terra, em coisas transitórias, nós, meus amigos, criamos algemas que nos prendem às posses transitórias. Quando nós perdemos aquela posse transitória, nós sofremos muito. Porque tudo que nós temos, um carro, um apartamento, uma casa, uma roupa, tudo que nós temos é usufruto nosso. Quando o pai achar que a melhor coisa é você perder aquilo, pode você sapatear o quanto quiser, nós vamos perder. Mas quando nós projetamos o nosso tesouro para as coisas do céu, aqueles que estão dentro de nós, tudo aquilo que nos acompanha como conhecimento, a inteligência e as qualidades morais, que são as virtudes, as boas virtudes que nós podemos desenvolver, isso nada poderá ser retirado de nós jamais.
nós construímos bases seguras na felicidade. Por isso está a fala do Cristo: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde os ladrões assombram e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não assombram e nem roubam. De acordo, então, com o tesouro que nós criamos, nós podemos criar algemas que nos prendem à matéria, ou asas que nos elevam a cada vez a voos mais altos com a espiritualidade benfazeja. Mas não quer dizer que ter bem material seja um problema. Longe disso. Nós temos que saber que nós somos depositários. O que nós temos é um empréstimo. O problema é quando nós utilizamos esse empréstimo não como um meio, mas como um fim. Ou seja, eu tenho um barco, eu vou atravessar o rio. Quando eu chegar no final do rio, na margem do outro lado, eu desço do barco e desfaço do barco, mas continuo a minha caminhada. Até o nosso corpo, ele é um barco. Durante a encarnação, nós usufruímos daquele barco, do nosso corpo. Quando nós desencarnamos, o corpo fica, o barco fica, mas a nossa jornada continua. A nossa vida passa a refletir o que nós elejamos como os ídolos. No livro de Kay Bailey, você se torna aquilo que adora. Ele é um teólogo que diz: você reflete tudo aquilo que você adora. Se você passa a adorar uma matéria, você tira de Deus do centro e passa a você ser o centro da vida. Khalil Gibran Khalil diz que diga o que tu aspiras, que eu digo quem tu és. O que tu aspiras, meu irmão? O que tu aspiras? O que eu aspiro todos os dias? Portanto, se ali está o teu coração, ali estará a tua vida. Você passará a gravitar em torno do que você elegeu como seu tesouro. Porque a matéria, ela nos ilude demais. E existem 3 grandes grupos de matéria que nos ilude. Um grupo grande do dinheiro, nos iludindo para a avareza. O grande grupo do sexo, que nos ilude a busca desfreada de prazeres. O grupo do poder. E não precisa ser nenhum gênio para ver o que o poder está fazendo com nossos irmãos políticos. Mas também tem um poder dentro da nossa casa. Um poder que talvez nós podemos usar aquele poder temporário para praticar a verdadeira tirania no nosso lar. Na casa espírita, será que pode ter também poder? O poder na casa espírita, quando nós atingimos um cargo mais elevado na casa espírita, passamos a perseguir irmãos, a fazer esses irmãos desistirem do bom caminho. Poder é uma grande ilusão que nós desenvolvemos. Mas quando nós colocamos Deus no centro da vida, nós plasmamos as leis de vida, nós adquirimos os atributos de Deus. Teresa de Ávila dizia que na vida tudo passa, só Deus fica, mas só Deus basta. Do mesmo sentido, dizia Dr. Bezerra de Menezes, que sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Eu lembro que no ano passado, na cidade de São Paulo,
na Grande São Paulo, teve um prédio que pegou fogo. E esse prédio desabou, vindo a falecer algumas pessoas, mas a grande maioria perdeu aquele abrigo. Eles foram todos transferidos para uma praça perto daquele prédio. Estavam sem teto, sem o que comer, desalojados, mas pela manhã estavam ali vários jornalistas. Enquanto que uma jornalista vê uma senhora idosa trazendo em suas mãos trêmulas 3 ou 4 quilos de mantimentos. Ela vê um furo de reportagem e vai falar com aquela pobre senhorinha: minha senhora, a senhora levando 3 ou 4 quilos de mantimentos para tantas pessoas que necessitam de tanto mantimento? A resposta da senhora foi desconcertante. Minha querida, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. De que modo, quando nós colocamos Deus no centro da vida, o poder sem Deus que nós obtínhamos vantagem própria, o poder com Deus agora, nós passamos a utilizar aquele poder para ajudar nossos irmãos. O sexo sem Deus, que era a busca desfreada de prazeres, o sexo com Deus agora é o meio de canalizar energia divina e fraterna para construirmos famílias fraternas. O dinheiro sem Deus, que nós usufruímos da avareza, usufruímos do supérfluo. Lembrando que Chico Xavier dizia que tudo que estiver sobrando em nossa casa está fazendo falta em algum lugar. O dinheiro com Deus agora é utilizado para ajudar os necessitados. Quando nós saímos de orbitar Deus, meus amigos, acreditem em mim, Ele não nos pune, porque Deus é um Pai soberanamente bom e justo. Ele jamais nos pune. Deus nos educa. E diz Emmanuel, o mentor, anjo da guarda de Chico Xavier, que a gazela desperta ao canto da andorinha, mas a pedra ao som da dinamite. O que ele está querendo dizer? Vou dar um exemplo. Na época de Jesus, e séculos antes, existia, e ainda existe, uma profissão chamada pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele pegava uma ovelhinha de uma família, 2 ovelhinhas de outra família, 3 ovelhinhas de outra família, 10 ovelhinhas de outra família, e reunia todo aquele rebanho de ovelhas. E ele levava as ovelhinhas para pastorear. Ele cuidava daquelas ovelhas. Mas, como nós sempre tem uma ovelha que tenta se desgarrar, uma ovelha rebelde. E o que o pastor de ovelhas fazia? Ele pegava a ovelhinha, pegava um canivete, cortava o tendão da patinha traseira da ovelhinha. Aquele tendão que tem na patinha traseira, se ele cortasse pouco, feriria só a pele, a ovelha continuaria fugindo. Se ele cortasse muito a patinha dela, seccionaria o tendão completamente e ela ficaria aleijada e não conseguiria mais andar. O pastor de ovelhas cortava na medida exata aquele tendão, de modo que, ao passar dos dias, ele fazia curativo diariamente na ovelhinha, com emplastos. Diariamente, para poder andar com o rebanho, ele era obrigado a carregar aquela ovelhinha nas suas próprias costas. De que modo que daqui 3, 4, 6 meses, aquela ferida cicatrizava. E aquela ovelha, outrora rebelde,
Agora ela se acostumou com o cheiro do pastor de ovelhas. E aí a ovelha, acostumando com o pastor de ovelhas, ela não se rebeldia mais. Ela não fugia mais. E Deus faz a mesma coisa conosco. Ele não nos pune, Ele nos educa. Por isso Jesus coloca como maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força. Quando, meus amigos, nós estamos desencarnados, quando nós estamos na vida espiritual, na grande maioria de nós somos espíritos conscientes. Não somos mais aqueles espíritos primitivos de milênios atrás. De modo que, juntamente com os nossos mentores espirituais, nós programamos o nosso retorno para a Terra, nós programamos qual é o nosso propósito de cada encarnação. E o propósito de cada encarnação nosso é muito simples: é trabalhar a nossa evolução através da renovação. Mas quando nós adentramos na matéria, quando nós encarnamos, nós adormecemos na carne, nós esquecemos a proposta da renovação que nós tivemos com a espiritualidade maior. E quando bate os grandes testemunhos, um revés financeiro, uma perda de uma pessoa amada, uma doença grave na família, Jesus nos convida para orar com Ele. E quando Jesus vem orar conosco, Jesus nos encontra adormecidos na carne. No Monte das Oliveiras, quando precede a prisão do Cristo, Jesus, juntamente com Simão Pedro, João Evangelista e Tiago Maior, sobe o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus se afasta um pouco dos 3 discípulos. E quando Jesus volta, os 3 estavam dormindo. Jesus, pela segunda vez, se afasta dos 3 discípulos. Volta novamente. Novamente eles estavam dormindo. Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus se afasta pela terceira vez. E quando Jesus retorna ao encontro dos 3, os 3 estavam novamente dormindo. Emmanuel diz que Jesus, relatando que aquela hora, nem por uma hora vocês conseguiram orar e vigiar comigo. Emmanuel diz que aquela uma hora é a cada uma encarnação nossa. Quando nós encarnamos, nós nos adormecemos na carne e esquecemos de orar com Jesus. A vida, meus amigos, pode nos fazer um chamado para a renovação a qualquer momento. Esse chamado pode ser sutil. O chamado sutil é pelo amor, é pelos os ensinamentos do Cristo. Mas a vida pode nos fazer um chamado de renovação através da Dona Morte, como o irmão F, que precisou desencarnar e ver que a vida, existe uma vida espiritual muito complicada se você não se espiritualizar. E uma outra modo de ter uma renovação pela vida é a Dona Dor. A Dona Dor serve para nos despertar para o trabalho de renovação de cada um de nós. A pergunta que eu deixo essa noite é: se a mestra e renovadora da vida, a Dona Morte, fizer o chamado hoje à noite para cada um de nós, nós estaremos preparados para o retorno ou nós deixaremos vários assuntos pendentes ainda na Terra? Eu deixo a reflexão de Chico Xavier para que cada um de nós reflita em um convite
Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esquece-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Ainda há tempo de renovar, meus amigos. É de nosso querer. Jesus está chamando para orar com Ele. Se nós despertarmos, nós ouviremos o chamado do Cristo. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso irmão Alexander pela mensagem da noite e com certeza ele nos deixa uma grande tarefa para a semana, para que possamos meditar e avaliar onde está o nosso tesouro. Que tipo de tesouro estamos cultivando, o que estamos fazendo com o nosso coração. Muita gratidão, que a espiritualidade possa continuar abençoando os seus estudos, e que Ele possa continuar nos trazendo as mensagens que Ele prepara. Vamos então para as nossas vibrações. Senhor, nos disseste que onde teria 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali estarias. Com certeza, Senhor, a Tua presença é uma constante em nossas existências. Te pedimos, Pai, transbordando nossos corações de amor pelos nossos irmãos que estão nesse momento sofrendo nos leitos dos hospitais, nos presídios, nos abandonos das sarjetas, nos orfanatos, nos asilos, que eles possam encontrar em pessoas abnegadas e amorosas um abraço, uma palavra, um ouvido amigo. Te pedimos, Pai de amor, que Tuas bênçãos se façam presente em nossos lares, em nossos trabalhos, em nosso caminhar por esse planeta. Nos dê coragem, Senhor, para enfrentarmos as nossas inferioridades. Nos dê sabedoria para lutarmos pelo nosso aperfeiçoamento. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, a termos força de vontade para sermos uma pessoa melhor no dia de amanhã. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade amiga possa, nesse momento, fluidificar as águas que se encontram sobre a mesa, que possam se tornar remédios salutares para aqueles que vão fazer uso. E assim, nesse momento, nos colocamos em contato com essa espiritualidade amorosa para recebermos o passe. O passe é a transfusão de energia que nos banha de luz, trocando as nossas vibrações celulares, nos auxiliando para que possamos sentir um refrigério, o bem-estar, nos auxiliando a mudar a nossa vibração mental e emocional. Com gratidão em nossos corações, Senhor, por esse momento de luz, faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como todo espaço infinito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não permita, Pai, que caiamos nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja. E que possamos retornar aos nossos lares, a nossa semana que se inicia, com muita paz e luz em nossos corações. Que assim seja.